primeira coisa que eu penso lendo esse parágrafo é: a pessoa que narra esse parágrafo, ela provavelmente é traumatizada. Oi, eu sou a Rani e esse aqui é o Texto Aberto. A ideia do texto aberto é ler o trecho de um texto com vocês e interpretar o subtexto. E só para esclarecer, sempre que eu trouxer um trecho de algum livro, vai ser de algum livro que eu ainda não li, porque eu acho que assim a gente consegue preservar um pouco melhor a essência de interpretar o subtexto. Então, acho que seria muito legal fazer isso sem conhecer toda a história do livro. Para o vídeo de hoje, eu peguei 2 parágrafos do livro Verity, da Colleen Hoover. Esses 2 parágrafos são parágrafos separados, mas são do capítulo 1 do livro. E esse primeiro capítulo do livro, ele foi disponibilizado como amostra lá no site da Amazon, então foi de lá que eu peguei esses 2 parágrafos. Vou começar pelo primeiro parágrafo que diz: ainda que essa indiferença das pessoas me incomode, é exatamente o motivo de eu ter me mudado para essa cidade há 10 anos. Pessoas como eu pertencem às grandes cidades. Minha vida é irrelevante num lugar desse tamanho. Há muita gente com histórias muito mais tristes do que a minha. Aqui sou invisível, desimportante. Manhattan tem gente demais para se preocupar comigo. Se você já leu Verity, você sabe qual que é o contexto desse primeiro capítulo. Eu só li o primeiro capítulo por conta desse vídeo, então eu sei um pouquinho do contexto. A pessoa que está narrando aqui esse parágrafo, ela acabou de presenciar um acidente. Um homem foi atropelado na frente dela e nesse momento ela está suja de sangue depois desse acidente e ela tá um pouquinho... A gente não sabe se ela tá em choque, se ela não tá, mas tá um pouquinho assim, umas coisas meio bizarras. O que eu queria ressaltar desse primeiro parágrafo aqui que a gente tá lendo, eu não sei do que se trata essa história, né? Não sei de nada, mas a primeira coisa que eu penso lendo esse parágrafo é: a pessoa que narra esse parágrafo, ela provavelmente é traumatizada. É a primeira sensação que eu tenho. O estilo de narrativa, ele já começa uma coisa meio seca e meio melancólica. Não sei se vocês vão ter a sensação que eu tenho, mas existem livros que só o estilo, o modo como ele é narrado, você já consegue imaginar um dia ensolarado e uma coisa bem alegre. Só que também existem livros que, também pelo estilo da narrativa, você já imagina uma coisa um pouco mais pesada e mais sombria. E esse livro, só pelo começo, eu sinto essa atmosfera um pouco mais pesada e mais caída nesse livro. Não necessariamente pelo fato dele ter começado com um atropelamento, mas pelo modo realmente como ele é narrado. A personagem aqui, que tá sendo narrada em primeira pessoa, ela tem uma voz bem melancólica, assim, um pouco triste. E aí a gente já vê pelo fato dela dizer que ela é irrelevante num lugar como esse. Ela está numa cidade grande e ela diz que ela é irrelevante, ela é só mais uma naquela cidade e que ela é invisível nessa cidade, que ela se mudou para essa cidade exatamente por esse desejo de ser invisível. Isso me faz pensar que em algum momento da vida dessa garota, dessa pessoa, acho que é uma mulher, né, que tá aqui narrando, ela foi visível para alguém. E eu acredito que a experiência que ela viveu sendo visível para essa pessoa não tenha sido uma boa experiência e agora ela prefere ser invisível. Essa é a sensação que eu tenho lendo só esse parágrafo. Ela traz uma informação sobre a indiferença das pessoas àquilo que acabou de acontecer, né, ao acidente. E ela se sente incomodada com a indiferença. Ao mesmo tempo, lendo esse primeiro capítulo, eu também sinto que a personagem foi indiferente. Então, ela aponta a indiferença das pessoas, mas ela também está sendo indiferente. Então, um pouco hipócrita, e não que isso seja um problema, ela pode ser uma pessoa hipócrita e tá tudo bem, mas senti um pouco de hipocrisia da parte da personagem. Agora eu quero ler o próximo trecho com vocês, que eu também achei muito interessante. O próximo trecho diz: o homem me passa alguns papéis molhados e limpa o meu rosto enquanto ele molha mais alguns. Agora consigo sentir o cheiro de sangue. Num turbilhão, aquele odor penetrante me leva de volta aos meus 10 anos de idade. O cheiro do sangue era tão forte que continua na minha memória depois de todos esses anos. Aquilo me causa náusea e tento prender a respiração. Não quero vomitar, mas preciso me livrar dessa blusa. Agora. Esse parágrafo em específico me faz teorizar ainda mais sobre o fato dela querer ser invisível e dela ter um trauma. Eu acho que esse capítulo já deixa bem mais claro, porque ela se lembra de algo que aconteceu aos 10 anos, e esse algo que aconteceu aos 10 anos tinha sangue envolvido. Então, um grande potencial para ser um trauma. Então, eu acredito que essa
personagem carrega uma bagagem emocional bem densa, na minha visão. E essa densidade emocional ainda é latente, porque ela se lembra, né? Ela fala que aquilo continua na memória dela, ela ainda carrega aquilo com ela. Cara, tem uma coisa que meio, tem uma memória olfativa aqui envolvida. A gente fala sobre memória olfativa, de quando você sente algum cheiro e você vincular esse cheiro a algumas coisas específicas, e é o que tá acontecendo aqui com ela. Ela tem uma memória olfativa com sangue especificamente. Então, provavelmente, né, essa garota tem um trauma, e isso me faz, né, teorizar ainda mais de que esse seja o motivo dela querer ser invisível. Não conseguiria chutar que trauma seria esse, apenas com essas informações que eu tenho, não conseguiria chutar qual seria esse trauma, mas com certeza existe um trauma. E outra coisa que eu achei bem interessante, as frases são bem curtas. Isso aqui, eu acho que o fato das frases serem curtas como elas são, traz essa parada mais pesada e mais seca, porque essas frases curtas, assim, que não elaboram muito, não explicam muito, é aquela frase ponto, eu acho que isso adiciona essa atmosfera mais seca na narrativa e deixa as coisas um pouco mais densas, sabe? Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Quando o livro elabora mais as frases e as frases são mais longas, eu acredito que tenha uma tendência a ser um pouco mais leves, porque as coisas vão sendo mais explicadas. Agora, quando a gente tem frases mais curtas que explicam menos, a gente adiciona ali um fator de mistério e você fica se perguntando, né, o que que aconteceu quando ela tinha 10 anos. Por que que ela sente esse cheiro de sangue? Por que que isso é uma memória? Por que que ela quer vomitar quando ela pensa nisso? Por que que ela parece um pouco chocada e ao mesmo tempo apática? Então, e aí tem esse homem que apareceu pra ajudar ela, que a gente ainda não sabe se esse homem vai reaparecer na história. Então, eu acredito que essas frases curtas adicionam esse quê de mistério aqui nessa história. Essas são as sensações e aquilo que eu consigo interpretar aqui do subtexto desses 2 parágrafos de Verity. Eu confesso que eu fiquei bem curiosa a respeito desse livro, lendo somente um capítulo dele. Eu tô muito curiosa. Tem muita gente falando dele, tem aí uma adaptação vindo. E desde já vou pedir pra você deixar aqui nos comentários se você já leu Verity, e se você indica que eu leia. Você acha que seria uma boa leitura? Não deixa spoiler nos comentários, por favor. Mas se você acha que seria uma boa leitura que eu devia ler, coloca aqui nos comentários. Tô pensando em adicionar esse livro na minha lista de leituras para 2026. Achei bem interessante, gosto da atmosfera, é mais densa e mais misteriosa, e já tô curiosa para entender o que tá rolando aqui nesse livro. E é isso, esse foi o texto aberto de hoje, isso foi o que eu interpretei. Esse é um exercício de leitura. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. E você pode indicar outros livros, outros textos, outros contos que você gostaria de ver aqui no texto aberto, pra gente interpretar o subtexto junto. Vou amar ler algo que você indicou. E se você for escritor, vou amar ler algo que você escreveu. Então, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal se você não for inscrito, para você não perder nenhum outro vídeo. E continua por aqui, nessa comunidade de leitores que nós estamos formando. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.